Você sabe como fichar um texto? Muitas vezes nos deparamos com a necessidade de organizar as nossas anotações ou desenvolver alguma atividade, que é um fichamento, uma ficha de leitura, ficha de citações de tópicos, ficha bibliográfica. São tantos nomes que muitas vezes a gente se confunde e não sabe exatamente o que fazer e como fazer. Se você quiser entender tudo sobre como fichar um texto e um passo a passo, fica aqui comigo nesse vídeo. Você tem uma atividade e essa atividade é um fichamento ou foi solicitado fichar textos? Ou você quer organizar as suas anotações que estão dispersas? Ora, esse é o trabalho de fichar textos. Um gênero muito utilizado, em especial muitos cursinhos ou pessoas que estão estudando para se preparar para passar no Enem, nos vestibulares, usam essa forma de registro, tanto fichamento quanto fichas de leitura, para guiar, para ajudar a formular as principais ideias, principais conceitos e também para recordar, ter um material de fácil acesso para retomar ideias formuladas, colocadas no papel. Então, é uma forma de registro muito importante e hoje a gente vai falar sobre isso. Esse é mais um vídeo da série Como Ler e Estudar Melhor. Tem a playlist, eu vou deixar aqui na descrição e durante o vídeo vão aparecer os cards. Quando terminar esse vídeo, vai lá, conhece a playlist se você ainda não assistiu os outros vídeos. A primeira ideia, a primeira noção importante para entender o que é fichar um texto, fichar se trata de organizar as anotações, as informações sobre um determinado tema. Numa leitura, num estudo, numa pesquisa, num curso de algumas aulas, assistindo videoaulas, certos temas nem sempre estão agrupados. E muitas vezes nas anotações a gente vai anotando aquilo que dá tempo, aquilo que chama nossa atenção, aquilo que desperta nosso interesse. Assim, depois de ter feito a leitura exploratória do texto, ter assistido uma videoaula, ter acompanhado um conteúdo, surgem anotações, surgem dúvidas, surgem observações. O fichamento é a etapa posterior onde nós vamos coletar todas essas informações e agrupar com ordem, organizar. E fichar um texto é perceber essas conexões lógicas, históricas, temáticas. Uma outra característica importante. A ideia do fichamento, não à toa a palavra deriva de ficha. A ideia de uma folha, em geral uma folha frente e verso, que tem a função de que eu depois tenha acesso fácil ao que foi formulado numa ficha. O segundo aspecto importante é que a ideia de fichamento, de fichar um texto, significa que após eu elaborar esse fichamento ou essa ficha, eu encontre com facilidade essas informações. Uma ideia muito importante é que depois de feito o fichamento, ele continua muito valioso como um material de consulta. Quanto é costume no fichamento falar sobre temas, assuntos, a ficha de leitura fica muito claro que é exclusivamente para uma leitura de uma obra, de um excerto, de um capítulo ou de um livro inteiro. A ficha de leitura é um esquadrinhamento, é um raio-x. A ficha de leitura exige a leitura analítica. Ora, então o que a ficha de leitura faz? A ficha de leitura acompanha uma leitura e vai perceber os seus meandros, os seus nexos lógicos, a sua argumentação. Nisso, cabe pensar a ficha de leitura como um material onde você vai fazer uma análise linha por linha, parágrafo por parágrafo, página por página, se for o caso, capítulo por capítulo. Nesse sentido, é normal e não há nenhum problema em exceder uma página, 2 páginas. Isso vai depender. E a ideia
é que a ficha de leitura seja o exercício de leitura do leitor ou da leitora diante de uma obra. A primeira abordagem, que também é o primeiro momento da leitura analítica, é perceber que a unidade básica de toda leitura analítica é o parágrafo. Então nós vamos fazer uma leitura parágrafo por parágrafo. Nisso, nós vamos precisar encontrar três coisas. Primeira, qual é o tema de cada parágrafo, ou seja, qual é o assunto. Feito isso, nós vamos precisar a segunda coisa, que é qual é a tese. Uma dica de ouro é a seguinte: se um parágrafo tem como tema X, a tese não pode ser sobre outro tema. Na medida em que o tema hipoteticamente seja a dúvida, a tese só pode afirmar ou negar algo sobre o tema, que é a dúvida, no caso hipotético. Ou seja, a tese afirma ou a tese nega algo do tema. Então isso já dá para perceber uma relação do parágrafo, que o parágrafo cria. Então apresenta um tema e afirma ou nega algo sobre esse tema. O terceiro momento, ou a terceira parte da leitura analítica, é perceber em cada parágrafo como que os argumentos vão se construindo. Ou seja, se apresentou o tema e há uma tese nesse parágrafo, ou seja, afirmou ou negou algo sobre esse tema, sempre faz isso através de argumentos. E aí, a sacada é fazer o seguinte: é perceber que num determinado parágrafo tem o primeiro argumento, segundo argumento, terceiro argumento, e assim sucessivamente. Ou seja, para chegar na tese, para defender algo, usou argumentos que façam sentido e que construam a argumentação. Recapitulando, nesse primeiro momento, nós vamos olhar parágrafo por parágrafo qual é o tema, qual é a tese e quais são os argumentos que esse parágrafo se utiliza para construir o tema e a tese. O segundo momento da leitura analítica consiste em perceber agrupamentos maiores, ou seja, perceber como certos parágrafos vão formando pequenas unidades dentro do texto. Se em cada parágrafo a gente percebia os argumentos internos a cada parágrafo, nós vamos ver no conjunto de um texto, de um artigo, de um capítulo ou, eventualmente, do livro inteiro, quais são essas partes ou movimentos do texto. Então, nesse segundo momento da leitura analítica, o que nós faremos é perceber esses agrupamentos que podemos chamar de movimentos argumentativos ou movimentos simplesmente. E é assim que nós fazemos uma ficha de leitura. Uma observação: claramente, elaborar uma ficha de leitura para quem não tem o hábito é mais demorado no início. Mas como todo início é difícil e depois com a prática se torna habitual, se torna até corriqueiro muitas vezes. Então, a sugestão que eu dou é dedique algum tempo, escolha um texto de sua preferência. Há muitos textos na filosofia que são bem interessantes para a gente trabalhar isso. Se vocês quiserem uma sugestão, As Regras para a Direção do Espírito, do Descartes, As Meditações Metafísicas, são textos bem interessantes, mas isso serve para qualquer texto. Dito isso, você tem um riquíssimo material com a análise estrutural, uma leitura analítica do texto. O momento de fazer a leitura analítica é o texto que precisa ter voz. Então, nós vamos nos ater ao que o texto diz, ao que o texto explica. Por isso que na ficha de leitura, onde a maior parte é a própria leitura analítica, se você der uma olhada aqui numa sugestão de como eu construo a minha ficha de leitura, tanto nas minhas leituras quanto nas aulas que eu leciono de filosofia, também é interessante um espaço posterior
para que você possa colocar as citações mais importantes dessa leitura, um espaço para seus comentários, observações, questões, e aí sim o espaço é seu, onde você vai comentar os aspectos mais relevantes, as críticas que você tem, aos elementos que você julga que são insuficientes do texto. E por que é importante separar? Porque na leitura analítica é a suspensão do juízo. No momento dos comentários, é você, leitor, comentando determinada leitura. E é bem importante distinguir esses processos, porque, via de regra, a gente acaba metendo o pé pelas mãos, a gente comenta antes de entender. E esse exercício, e a leitura analítica ou a leitura estrutural, ela tem como função justamente nos educar nesse aspecto, em primeiro entender, depois julgarmos, primeiro compreender, depois opinarmos, criticarmos. Outras fichas podem ser produzidas. Tem gente que trabalha com ficha bibliográfica, ela tem uma função muito circunscrita, muito localizada, que é ter informações mais pontuais em relação às referências bibliográficas, fontes de pesquisa para livros. Há pessoas que colocam ficha de tópicos, ou seja, organizam num certo arquivo, num certo fichário, fichas muito curtas organizadas por tópicos e subtópicos, ou temas e subtemas, e colocam uma informação muito sumária para encontrar essas informações. Outras pessoas fazem uma ficha de citações, ou seja, organizado por autor e por obra, onde fazem citações dos autores do livro escolhido. Muitas fichas podem ser feitas a depender do objetivo, mas, a meu ver, grande parte das fichas de citação da ficha bibliográfica podem ser incorporadas na ficha de leitura, pelo menos é assim que eu faço. Na minha ficha de leitura, eu dou espaço para as referências bibliográficas, espaço para comentários, espaço para observações, espaço para citações, depois de fazer a leitura analítica. Então, para mim, eu acho bem mais interessante trabalhar com fichamento e ficha de leitura e dar conta. Mas tem pessoas que têm propósitos diferentes, objetivos diferentes, ou funciona melhor com esses modelos de fichas de tópicos, fichas de citações. E você, achou mais interessante trabalhar com ficha de tópico, ficha de citações, ou uma ficha de leitura que contemple a leitura analítica e comentários e citações? O que você achou? O que é mais interessante?